Ei, gente, boa tarde, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para falar sobre a ansiedade e o transtorno explosivo intermitente, mais conhecido como TEA ou síndrome de Hulk. O que é isso? É aquela pessoa que é impulsiva, que não consegue regular, na verdade, controlar as suas emoções. As emoções delas são desreguladas, consequentemente, por qualquer motivo que não necessariamente tenha um fator importante, desencadeia uma emoção explosiva de raiva, e aí essa pessoa normalmente a pessoa ela é agressiva, e aí ela fala alto, ela fala palavrão, enfim, é uma explosão de raiva. E aí ela é desproporcional ao evento, gente. Ela é desproporcional ao evento. E aí, assim, ela dura em média mais ou menos uns 30 minutos. Ela não é, gente, presta atenção, ela não é premeditada. Tipo assim, ah, vai acontecer e eu vou fazer. Não, ela não é premeditada. E a pessoa, ela se sente culpada depois, sim. E é uma culpa verdadeira, tá, gente? Ela se sente culpada. E aí, assim, o que a ansiedade tem a ver com isso? Gente, porque tem pesquisas que dizem que realmente pessoas com TEI, né, tem 4 vezes chance maior, né, de desenvolver ou já vir de, né, do transtorno de ansiedade, certo? E do transtorno de depressão. Então nós precisamos ficar atentos sim à nossa saúde emocional, à nossa saúde mental, nós precisamos ficar atentos. E aí voltando ao TEI, ou síndrome do Hulk, vamos assim dizer, nós precisamos entender o seguinte: a pessoa ela não premedita, são atos impulsivos que acontecem de repente. E aí assim, quais são as causas? Pesquisas têm mostrado que as causas elas ocorrem por questão genética, hereditária, ou questão social, comportamental. Às vezes crianças que foram negligenciadas em seus cuidados, tiveram maus tratos. Então, assim, é algo, assim, está sendo estudado para definir qual é a causa. Existem causas, certo? E aí, me pergunta, Iriane, o diagnóstico? O diagnóstico é a partir de 6 anos de idade, né? Que aí consegue distinguir que não é uma birra, que não é uma questão. É a partir de 6, mas não é feito assim, tá? É preciso que um psiquiatra, ele tenha realmente esse olhar, esse acompanhamento, para poder fechar esse diagnóstico. Nós, como psicólogos, nós sim podemos sim dar um direcionamento, dar esse olhar, porém, no tratamento, primeiramente vem a questão do psiquiatra, depois, ou junto, vamos colocar assim junto, né, gente? É melhor. Junto, né, com o acompanhamento psicoterapêutico. Por quê? O acompanhamento psiquiátrico, ele vai fazer o quê? Realizar medicações, vai trabalhar na parte medicamentosa. O acompanhamento psicoterapêutico, e aí normalmente na prática da comportamental, na TCC, certo? E aí assim, nós vamos trabalhando para ressignificar as emoções, para a pessoa aprender a lidar com as suas emoções, para a pessoa aprender a regular esses rompantes. E aí assim, me perguntam, Iriane, normalmente qual o período? Então você não tem um período específico, gente. Não tem um período específico. Tem a partir de. Então, a partir de 15 sessões, certo? E aí começa a se observar essa mudança comportamental, mas aí na verdade a pessoa precisa ter esse acompanhamento. Então, é a partir de. Não tem como definir que são 5, 7, 15, 20, não. O importante é que quando a pessoa ela descobre, ela se reconhece naquele momento, ela consegue sim o acompanhamento psicológico, ela consegue sim o acompanhamento psiquiátrico e reordenar as questões emocionais, sim, gente, tem êxito sim, tá? Porém, nós precisamos ficar atentos. Não é qualquer sinal de raiva, a pessoa quebrou, jogou, não. Para fazer o diagnóstico, é necessário que a pessoa tenha tido pelo menos 3 crises intensas durante o ano. Então, vem acompanhando, vem fazendo a anamnese desse indivíduo para entender qual a realidade, qual a situação. Outra coisa, gente, gera um prejuízo muito grande, sim, um prejuízo muito grande social, profissional, né? E aí pega-se nas questões de relacionamento, no social e até na justiça, tá? Então a gente precisa ficar muito atento, ter muito cuidado com o nosso olhar nas emoções, entende? O nosso olhar. E aí, assim, nós vamos falar pelo menos de 3, não dá para falar de todos, porque são bastante, mas de transtornos que estão associados à ansiedade. E aí hoje nós estamos falando sobre o TEI, o transtorno tem a depressão e nós vamos falando sobre mais alguns, tá? Se você tem
o interesse que seja abordado um tema, manda para mim, manda mensagem que a gente clica aqui embaixo que a gente vai estar conversando, vai estar ajustando, tá? Mas o principal é tenha o cuidado com a sua saúde mental. Respeite, primeiro respeito consigo próprio. E se você se descobriu, se encaixou nessas questões de rompante, de raiva, de emoção, busque ajuda, certo? Busque ajuda. E se você convive com alguém que tem esses rompantes, que são impulsivas, que não consegue controlar essas emoções, também busque ajuda, tá bom? Todos nós precisamos sim, tanto a pessoa que necessita, que tem o transtorno, quanto quem está ao seu redor, para poder ressignificar as situações, tá bom? Tenha um bom dia e até a próxima. Tchau!